E o entrevistado de hoje, ele profissionalizado, foi no Internacional, nasceu em Minas Gerais, rodou por Brasília até chegar no Inter. Tô falando de Sandro Ranieri, volante ainda jovem, dá pra dizer assim, com 32 anos, e um cara que marcou história na base do Inter. Tá na linha conosco já o Sandro? O contato agora aqui no Resenha da Rádio Bandeirantes é com o volante Sandro Ranieri Guimarães Cordeiro. A gente fala assim, pô, mas por que esse nome tão longo? Sandro, volante criado na base do Internacional, que chegou à seleção brasileira, foi pro futebol da Inglaterra, foi pro futebol da Itália, voltou para jogar no Brasil, e a gente vai falar com ele agora para também saber o que tá tratando daqui para frente o futuro do Sandro. Tudo bem, Sandro? Bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Band. Bom dia, prazer é todo meu falar com vocês. Ô, Sandro, vamos lá, vamos para essa resenha aí. Tu é nascido em Minas Gerais, né? Isso, Minas Gerais, Riachinho, interior de Minas. Cidade de 10 mil habitantes. 10 mil habitantes. Tá. E aí tu sai de Minas, mas tu começa a jogar futebol com base em Brasília. Isso, em Brasília. Ali que eu comecei a dar os primeiros passos, né? Que a gente foi bem cedo para Brasília, né? Então ali que eu comecei, né, a estudar, a treinar. Então foi ali que tudo começou. Como é que surge a possibilidade da tua vinda para o Internacional, né? Porque quando a gente acaba falando do teu nome, sempre liga isso, pô, criado na base do Inter, criado na base do Inter. Só que tu já tinha passado por outras experiências ainda muito menino. Como é que surge a possibilidade de chegar no Inter para jogar futebol? Pois é, às vezes as pessoas me perguntam e acham que eu sou do Rio Grande do Sul, né? Que eu sou gaúcho, né? Pelo fato de eles vinculam, né? Que eu comecei lá e eles pensar que eu sou gaúcho. Mas assim, a oportunidade surgiu depois de uma Taça São Paulo, né? Que eu joguei nessa Taça São Paulo pelo Londrina. E aí eu fiz uma boa taça, né? Então, depois da taça, surgiu a possibilidade de eu fazer para mim fazer teste na categoria de base aí. E aí eu cheguei aí, fiquei um mês em período de teste. Quem me deu uma forcinha foi até o Lisca e o Osmar Veloz. Então, depois passei do teste e as coisas aconteceram muito rápidas, né? Graças a Deus aconteceram bem rápido. Se você for contar aí, o dia que eu cheguei no Inter até quando eu saí campeão da América, foi menos de 3 anos. Porque se tu pegar assim, ó, a tua chegada no Inter, daqui a pouco tu já tá participando, inclusive, do elenco que tinha sido campeão gaúcho 2008, aí vem o Brasileiro 2008 Isso. Com o Tite, tu tá no grupo, inclusive, ganhou a Sul-Americana com o Tite 2008. Entrando na final, onde que tava 1-1, né, se eu não me engano, 1-1 ou 0-0. Aquele jogo ali foi crucial para minha carreira, né? Ali eu entrei naquelas fogueiras, né, que dizem, né? Mas eu estava preparado, né? O Tite, né, eu já estava entrando, né, alguns jogos e tal, mas ali, cara, final da Sul-Americana, eu com o quê? 19 anos, 18 para 19, e entrar numa final contra um timão, o Beira-Rio, assim, daquele jeito, caldeirão. Então eu entrei, graças a Deus, entrei bem, e graças a Deus eu não sentia muito assim o extracampo, então depois daquela partida ali que começou mesmo assim a tudo ir mais rápido ainda, entendeu? Tá, e tu lembra a quantidade de gente boa que tinha naquele meio-campo do Inter? Caramba, era demais, né? O time era fácil, né? De jogar, de revelar outros jogadores, né? Assim, da base, porque era um time muito bem formado, muito bem. Todo mundo conhecia muito as características do outro, então isso facilitava a hora do jogo. Então, e era um time vencedor, né? O que tu lembra quando chega pra ti o convite, a proposta pra jogar na Inglaterra, pra jogar no Tottenham?
Como que chegou para ti esse aviso e como é que funciona na cabeça do menino, como tu dissesse, em menos de 3 anos tu vira profissional, tu começa a ganhar título e chega a proposta para jogar na maior liga do futebol do mundo. O que tu lembra dessa época, assim, quando chega o convite do Tottenham? Cara, naquela época já tava alguns rumores de outros times, né? Até de Real Madrid, Barcelona, porque eu era da seleção da base, né? Capitão da seleção da base do Brasil, sub-20. Então, isso atrai muito, né? Atrai muito os clubes lá de fora, né? Então começou, né? Depois que eu comecei a jogar titular, capitão da seleção sub-20, cara, assim, foi muito rápido. Aí começou as notícias, né? Que vários outros clubes grandes da Europa estariam interessados, né, no meu futebol. E eu vivendo aquele sonho. Isso aí para mim não chegava muito, assim, a minha cabeça ficar louca, porque eu já estava vivendo assim um sonho de estar jogando no Inter, sabe? Assim, o resto era resto, sabe? Então, assim, eu estava desfrutando daquele momento meu no Inter, entendeu? Então, eu sei lá, velho, eu nem acreditava muito. Eu já estava tão feliz ali no Inter, naquele momento, vivendo titular, ganhando jogos, sabe? Sentindo aquele calor da torcida, que era maravilhoso. Então para mim foi só depois que as coisas começaram a esquentar mais que eu fui assim, pois pode ser que role, porque aí o Tottenham mandou o presidente, o Daniel Levy, né, que é o presidente até hoje. Ele nunca fez uma viagem assim longa, nunca tinha vindo ao Brasil, ele veio para me contratar, sabe? Assim, os caras estavam loucos mesmo. E então depois que, poxa, eu tava na Libertadores já, e aí aquele negócio, aquele clima de Sandro pode sair, aí que começou a cair a ficha, que, poxa, cara, realmente, velho, eu posso, menos de 3 anos no profissional, eu posso já estar dando um passo, assim, para jogar na melhor liga, e uma liga que eu acompanhava, sabe? Então, foi aí que começou a cair a ficha. Mas tu conhecia o clube, tu acompanhava, a partir do momento que surgiu o convite, tu foi te informar mais, como é que bate na cabeça de um cara tão novo e que tem uma mudança de vida tão grande, né? Eu gostei muito da tua frase, poxa, eu já tinha o que eu queria, porque eu queria virar profissional, eu queria estar jogando no Inter, mas é uma mudança de vida muito grande. Tu conhecia o Tottenham, tu foi procurar mais informações, como é que aconteceu essa transição pra ti? Eu conhecia. Eu conhecia. Minha vozinha aqui. Deixa ela falar. Então, eu conhecia o Tottenham, assim, de ver por nome, assim, acompanhar como qualquer outro jogador, outro fã de futebol. O Tottenham, o nome do Tottenham, né? A grandeza do Tottenham. Mas, assim, para ser sincero, que eu ligava a televisão para assistir o Tottenham, não ligava. Como não ligava para assistir, às vezes, nem um Real Madrid na época, né, na correria. Só se eu tivesse concentrado mesmo, todo mundo tivesse assistindo ali, a gente parava, né? Então, eu conhecia, assim, por cima mesmo, né? E depois, quando começou o interesse, as coisas andar, aí eu comecei a acompanhar, assim, acompanhar os jogos. Quando dava também, né? Eu não, tipo assim, não fazia loucura para assistir. E às vezes assistia no Inter, né? Porque às vezes batia tipo 3 horas, 2 horas tava passando o jogo e eu ia treinar 4, sabe? Então eu assistia ali, a galera já falava, ó, seu próximo clube, Sandro, talvez pode acontecer, hein? Aí dava aquele frio na barriga, né? Agora, pô, tu chega lá e tu chega muito bem, né? Porque rapidamente, pelo menos, claro, depois eu vou te perguntar também da questão de uma cultura diferente, um clima diferente, um idioma diferente, por mais que seja um dos idiomas mais falados no mundo. Mas, poxa, tu chega e dentro de campo a tua resposta positiva de adaptação ela é muito rápida, né? Eu lembro tu fazendo gol contra o Chelsea, eu lembro de
em determinado momento pelas transmissões, a gente acompanhava e os comentaristas que moram na Inglaterra dizendo que já tinha caído nas graças do torcedor. A tua adaptação num primeiro momento lá, ela se deu da melhor forma possível, pelo menos à distância, assim, a gente acompanhando. Foi, a verdade é que quando eu cheguei, eu senti assim a questão mais que eu senti assim, cara, dentro de campo cara, parecia que os caras tava a 100 por hora e eu tava a 50, entendeu? Uhum. O futebol, a diferença assim de quando você tá jogando no Brasil e vai para lá, cara, é muito grande, é muito grande. Eu vou te falar, vou te explicar por que é muito grande. Aqui a gente é acostumado. Hoje já está melhor. Os gramados nossos estão melhores, né? Por ter feito aqueles novos estádios, as tecnologias de hoje, os gramados estão melhores. Mas naquela época, os gramados não eram os gramados que nós temos hoje no Brasil, entendeu? E outra, eles não molhavam o gramado aqui no Brasil. Hoje, alguns times molham já. Então eu pegava aqui um gramado seco, um gramado que a bola não andava e um gramado alto, e lá você vai para um gramado assim, baixo, 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 ainda molhado, entendeu? Então, cara, os caras iam a mil. Tipo assim, a bola andava muito rápido, e aí, tipo assim, às vezes eu ficava meio que perdido, entendeu? Porque às vezes eu ia dominar a bola também, a bola escapava, porque tava muito molhado e vinha muito rápido. Eu não tinha essa, essa percepção de dominar assim, e às vezes ela espirrava muito, sabe? Então, até se aprender a dominar girando já, a meter um passe mais com uma força certa. Então, essas coisinhas assim, demorou um pouco. Mas assim, quando eu comecei a jogar, eu comecei a jogar assim, titular depois de 6 meses. 6 meses. Mas aí quando eu comecei a jogar titular, eu já caí na graça, porque teve um jogo de muita importância para o Tottenham e para o Sandro também, né? Que foi o jogo contra o San Siro. Contra o Os Milan? ingleses até... contra o Milan. Eu lembro desse Os jogo. ingleses do Tottenham falam que é o Italian Job, né? Uhum. Porque a gente, naquele ano de Champions League estava indo muito bem e a gente classificou, e ali já era quarta de final da Champions League e a gente jogou bem demais, sabe? Foi o meu primeiro jogo assim titular na Champions League e eu fui um dos melhores em campo. E aí, cara, e daí eu não parei, sabe? Aí só foi evoluindo, evoluindo. Aí era 6 meses, entendeu? Então, depois daí aí eu fiz o gol contra o Chelsea. Poxa, na Premier League estava titular e ajudando pra caramba a equipe. Então, aos meus olhos, também foi bem rápido, porque olhando agora, né? Mas quando aqueles 6 meses que eu estava lá, campeão da América, jogando só pouco, para mim, naquele momento, parecia mais longo, entendeu? Porque eu já queria chegar jogando. Eu não entendia, entendeu? Porque eu era seleção brasileira e tal, mas todo mundo que estava lá era seleção brasileira também, entendeu? Jogava muito também. Os volantes que tinha lá era surreal. Os caras jogavam muito. Não que eu tinha jogadores no Inter que não jogava, que jogava muito também, que era Guinazu, era D'Alessandro. Mas assim, na Europa é o estilo que é diferente. Então, pelo estilo ser diferente, às vezes os jogadores são mais rápidos, né? Os estímulos de treino são diferentes. Então, era uma outra pegada, entendeu? O Sandro, no Tottenham, tu chegou a jogar ainda com o Modric, né? Então, justamente, o Modric era, né, nosso cara do meio, praticamente, né? Era o Modric, eu joguei 2 anos com ele. Sabe que 2 anos. chegasse a falar agora desse jogo contra o Milan, eu lembro desse jogo que eu assisti e era um super Milan. Pô, era Milan de Gattuso, Seedorf, Pato, Ibrahimovic, era uma seleção do mundo, Milan, né? Milan. Era o Super Milan daquele momento. Eu acho que daquele ano que começou a cair, sabe?
o Milan, né? Daquele ano. E tipo assim, mas quem não conhece, assim, é porque é realmente quando aqueles times que aparece do nada, assim, que todo mundo fala que é do nada, tipo o Atalanta, e os outros times assim que aparecem na Champions League, que nem a gente apareceu naquele ano. Cara, para quem conhece o nosso time também, poxa, sabia que era um timão, cara. Tipo, tinha Aaron Lennon de um lado, Bale do outro, cara. Uhum. Entendeu? Você tinha Van der Vaart no meio, você tinha Modric, você tinha, cara, era o Gomes no gol, era o Galas, campeão do mundo. Tipo, cara, tá maluco. A sua Ecotô na lateral, Defoe na frente, com Peter Crouch, tá maluco. Ô, Sandro, a tua chegada na Inglaterra, na questão do idioma, tu já tinha um certo domínio do inglês, tu passou a estudar depois quando surgiu a proposta, a chegada lá tu tinha intérprete, eu sei que tinha o Gomes, como é que funcionava esse contato com, principalmente da ajuda dos brasileiros, como é que foi essa transição, aí eu já tô falando da questão tática dentro de campo, tu resolvia pelo teu talento, pela orientação do treinador. Mas essa questão do idioma, tu já dominava, tu já tinha uma certa intimidade com o inglês ou tu passou a aprender depois da ida para lá? Então, eu comecei a ter aulas, né, em Porto Alegre, né? Ainda com uma professora particular. Mas, assim, aprendi o básico do básico, sabe? Assim, mas graças a Deus que eu aprendi aquele básico, entendeu? Porque algumas coisas eu já pedia, eu já sabia, entendeu? Mas o sotaque, quando chega lá, é diferente, entendeu? Mas se você saber um pouquinho, né? Se souber, assim, um pouquinho, já ajuda, entendeu? Já ajuda muita coisa, você, né? No exemplo de água, aqui fala, né? Water, que aqui puxa mais pro americano, mas lá é Aham. water. Então, tipo assim, mas aí você sabe que, né? Você sabendo, assim, ter escutado pelo menos o americano, quando você chega lá, Tem uma ideia, você né? apanha, mas você tem uma ideia, entendeu? Mas assim, eu cheguei lá e como o Tottenham ele pagava também para um professor ir na minha casa, então eu não demorei muito. Em 6 meses eu já estava entendendo muita coisa, entendeu? Eu já estava. É porque lá você chega lá, você tem que escutar o treinador todo dia. Aí tu tem que escutar os caras conversando todo dia. Cara, é uma bomba de informação na tua cabeça que, cara, daqui a pouco você tá falando sem saber, entendeu? Agora, sabe que eu estava anotando algumas coisas aqui juntamente com a produção, antes de bater esse papo contigo, e a gente começa a ver em temporadas, né? E a gente volta de novo para aquela coisa de como aconteceu tudo muito rápido nesse teu começo no profissional, né, Sandro? Porque a gente falou ali de Sul-Americano 2008, de Libertadores 2010, aí 2009 tu acaba campeão sul-americano com a seleção sub-20, e aí É, na Copa de 2010 o Dunga te coloca entre os suplentes da Copa, aí tu faz a Olimpíada de pois 2012, eu lembro de 2011 a Copa América que tu acabou sofrendo, né, com lesões na panturrilha, é, acabou cortado, isso. mas olha quanta coisa a gente tá falando de Uhum. seleção, de Olimpíada, é muita coisa ao mesmo Não, tempo, né? assim, eu vou até aproveitar o gancho aí para falar, cara, 5 anos, eu tinha 5 anos da minha carreira que eu não sabia o que que era férias, cara, eu não Uhum. sabia o que que era relaxar, velho, assim, cara, eu vim aqui, né, para ver meus pais e às vezes a gente tinha comprado algumas coisas assim para eu desfrutar das férias e tal. Cara, velho, assim, não conseguia, graças a Deus, assim. Era muito rápido, era 10 dias, era uma semana, era, sabe, bem. E eu não podia relaxar, porque a verdade é que eu já tinha que apresentar na seleção em seguida, ou já tinha que voltar pro Tottenham, entendeu? Então, assim, foi bem, bem pegada. Infelizmente, né, aconteceu algumas coisas que quando você tem uma lesão grande, como eu tive a minha, eu tive que me readaptar, né, em algumas coisas. Então, quando você vai para alguns clubes, as pessoas não têm o teu histórico do teu corpo, então eles não sabem como te cuidar, entendeu? Então, até os caras entender já é tarde, entendeu? Já é tarde, os caras já me perderam muito tempo. Então, às vezes os caras falam, poxa, o Sandro todo, o Sandro coisa. Mano, eu jogo do mesmo jeito, sabe, ou até melhor, porque
pela experiência, entendeu? Eu não vou naquelas bolas que, tipo assim, sabe, eu tenho o falar já pode chegar a um lugar que eu não preciso ir. Eu falo para Uhum. outros, vai, mano, tipo assim, vai que a bola é nossa, entendeu? Então, cuidando do meu corpo e sabendo usar, cara, eu tenho muito, sabe, assim, olhando pela minha carreira, eu tenho muito ainda, sabe? E às vezes, mas é assim, às vezes é que nem eu dei uma entrevista aí para um site em inglês, falando sobre isso, porque os outros clubes assim não souberam tratar o Sandro como o Tottenham tratava, entendeu? Porque eu machuquei lá e os caras via que o meu déficit era assim e Uhum. eles trabalhavam o meu corpo de uma maneira diferenciada, entendeu? Ô, Sandro, disso que a gente tá falando, como é que se dá a tua saída do Tottenham? Precipitada, né? No caso, eu falo que eu tinha há menos de um ano atrás eu tinha renovado o contrato com o Tottenham. Uhum. Eu saí em 2015, né? 2015 que eu saí, cara, ou 2014, na janela do verão europeu. Tipo, eu saí em agosto e em 2013, depois da lesão que eu tive no joelho, eu renovei. Ó, pra você ver. Eu renovei depois, assim, meses depois que eu machuquei o joelho. Olha para você ver a importância que eu tinha. Eles me renovaram o contrato machucado de um cruzado, Uhum. entendeu? Mas ninguém entende que naquela época eu era um dos melhores volantes da Europa, né? Pelas estatísticas. Então, eu tinha muita gente me querendo, entendeu? Então eles falaram, mesmo ele machucado, eu vou renovar com ele, entendeu? Porque ele está assim, em uma sequência fenomenal. Então, foi assim que aconteceu. E aí, no outro ano, sei lá, às vezes, por você pensar que quer outras coisas, almeja outras coisas, e eu te falo, né, vivendo o que eu vivi, que foi muito precipitado, né, a minha saída. Ô, Sandro, essa saída ela é próxima ali à chegada do Pochettino como técnico? Foi foi meses, né? Meses depois, ou no próprio mês. Não, não, é porque ele chegou na pré-temporada, justamente. Foi 2 meses. Mas só que como eu estava para ser vendido, eu não fui para a pré-temporada, Ah, entendeu? tá. E aí ele, na verdade, ele queria que eu treinasse, mas só que eu estava, infelizmente, eu fui amador e eu estava fazendo o jogo para sair, entendeu? Uhum. Então eu não fui. Aí foi a parte que eu acho que eu não fui profissional. Eu fiz um joguinho para poder sair, entendeu? Amador, fui amador, mas eu não tinha experiência, muita assim, de transferências, então eu fiz o que me pediram para fazer, entendeu? Tá, aí tu passa pelo Queen's Park Rangers e pelo West Bromwich, é isso? Tu segue na Inglaterra ainda. Isso, isso, justamente. Isso, aí quando eu vou pro QPR, aí nosso time, né, cai para a segunda, e aí ficou bem difícil, porque o meu salário é muito alto na época para um time da segunda divisão, Uhum. entendeu? Então, os caras queriam me vender porque eles me compraram, mas só que no começo da janela aparecia muita coisa, até a própria China, e eles pediam mais dinheiro, e a janela foi fechando, e aí eu acabei ficando. Tá, aí a gente vai falar do cara que saiu do Brasil, que foi pra Inglaterra. Aí depois o outro país que surge na tua vida é a Turquia. É a Turquia, Ma- justamente, pelo fato do Queen's Park Rangers querer tirar o meu salário, né? Viver sem ter que pagar meu salário, então eu fui para o West Brom por empréstimo e tal, na Premier League e tal. E aí aconteceu outras coisas de opções, né? Eu tinha
entre meio aí a Turquia, eu tinha a possibilidade de ficar no West Brom ou ir pro Sporting, Lisboa, Uhum. na época, né? E aí eu escolhi ir pro Sporting, né? De Portugal. Mas na época o meu salário era alto, como eu te falei, e o Sporting ele queria abaixar o meu salário, sabe? E eu tinha falado não várias vezes pro Sporting, porque eu era novo ainda, eu não queria abaixar o meu salário naquele momento, porque eu lutei tanto para chegar àquele patamar e logo depois eu já baixar. E eu não podia baixar tanto e tal. Aí eu cheguei lá para fazer exame médico no Sporting e os caras falaram que o meu joelho não tava bom. E aí que queria me pagar só metade. E aí eu tinha falado não pro West Brom para ir para lá. E aí aconteceu isso, e aí aconteceu que bombou uma notícia na Europa falando que o meu joelho não estava bom porque eu não passei no teste Uhum. no esporte. Mas eu queria até processar o esporte pela essa mentira, porque eles queriam fazer isso para baixar, né, o salário, e eu falei, não, como? Eu não estou entendendo. Se vocês falam que eu estou com o joelho machucado e vocês Exato. quer me assinar ainda, nem por metade, pô, você assina um cara bichado, pô, Ó. né? Não, não tem sentido nenhum, né? A justificativa. Mas aí, então, aí eu meio que me queimei um pouco por causa dessa notícia e que todo mundo dava como certa. Eu estava certo no Sporting já, né? Até então que eu fui lá fazer o exame, né? E aí depois não deu certo. Aí foi no final. O West Brom já tinha feito a equipe deles, eu tinha falado não para eles, aí não consegui ir para lá também, nenhum nem outro. Aí voltei para o QPR. E aí nesse meio termo, eu fiquei ali um pouquinho e depois fui para a Turquia. Aí apareceu a proposta da Turquia, onde que o clube lá na Turquia tinha um projeto fabuloso. Papai está na entrevista, tá? Tá bom. Aí, aí eu fui para a Turquia, um projeto excepcional, onde tinha Eto'o, eles depois do Eto'o contrataram eu e logo depois contrataram Nasri, que era do City, Tinha que estrutura jogou no boa lá. Arsenal. Hã? Tinha estrutura boa lá o clube. Não, tinha uma estrutura assim, era para ser campeão turco. Os Uhum. caras estavam montando para ser campeão turco. Mas assim, infelizmente o presidente lá ele quis fazer a coisa andar muito rápida, né? E no futebol às vezes tem que ser devagarzinho, sabe? Tem que ser contrata um, depois passa, contrata mais outro, porque senão aí eu acho que ficou muito ego ali no elenco, aí, sabe? Lá na Turquia, essa cidade era paradisíaca, então os caras empolgaram e começaram só a querer curtir a cidade e ninguém querer saber de bola, então foi complicado. Aí o Eto'o ficou triste, e aí o Eto'o tava de um lado, os outros jogadores do outro, aí ficou aquela briga. Aí, infelizmente, não deu certo também. Depois de um ano, eu saí de lá e fui para Itália. Agora, é um país de torcida muito apaixonada, a Turquia, né? Eu imagino que isso tenha sido algo que tu Loucura. deva ter vivido de perto, né? O torcedor é muito apaixonado lá, né? Assim, velho, mas é muito apaixonado, mas, pô, pra mim eu sou mais Europa, Uhum. sabe? Porque os caras tocam pedra, os caras, pô, às vezes te machuca, mano. Você tá jogando lá, os caras tacam. Mano, e é normal, velho. Os caras tacam celular na tua cabeça lá, Nossa. tá jogando, os caras tacam coisa em você. Pô, peraí, pô. Sabe? É assim. É essas coisas que não pode existir mais no futebol. Os caras. Selvageria, né? Às vezes a gente ia jogar contra o Conha lá, que era meio que rivalidade. Pô, a gente tinha medo, pô. Os cara faziam emboscada pra gente, pô. Mas emboscada feia, mano. De pedrona assim, se bater na cabeça, porra. Tá maluco? Essas cabeças. Cara, pode matar o cara, pô. Uma pedra daquela, tipo, aí os caras. Aí a gente tem que apagar as luzes, sei lá, tipo, colocar aquela proteção pro vidro não cair em cima, sabe? Uma coisa loucura, sabe? Assim, eu acho que hoje em dia já não
tem que ter. Tipo, o fanatismo dele é legal, é bonito, mas peraí, pô. Passa do ponto, né? Não, pô, peraí. Como é que é a tua passada pela Itália? Porque na Itália tu chega a jogar em 3 clubes, né? Benevento, Genoa e Udinese. Isso, então, a minha ida pro Benevento, eu já cheguei no Benevento, o Benevento tinha. Quando eu falei sim pro Benevento, o Benevento tinha um ponto na tabela, já no retorno. Então tava assim, era impossível, velho, que era muito ponto que tinha que fazer. Mas como eu tava na Turquia e eu não tava tão feliz lá no time, que tava todo mundo meio que querendo sair, eu já fui um dos primeiros a sair, porque eu tive essa proposta e eu queria viver na Europa de novo e tal. E, e aí eu aceitei o Benevento e foi onde as coisas. Peguei um treinador que é fenomenal, que é um dos melhores treinadores que está tendo hoje aí, que é o De Zerbi, que hoje ele é do Sassuolo, Uhum. e onde nesse retorno eles contrataram alguns jogadores, né? E eu, tipo, o, o Sagna, que era o lateral do City, contrataram outro atacante lá, eu esqueci o nome dele agora, grandão que fazia gol, e contrataram outras, umas 4, 5 peças. E encaixou, entendeu? E a gente começou a jogar muito bem, ganhar jogos, a gente ganhou do Milan, né? Jogamos bem pra caramba contra as outras equipes. E ali começou o Sandro a aparecer de novo, entendeu? Porque na Europa e tal, e com esse lá o clube entendia o que eu deveria fazer na academia, fazia tudo bonitinho, então eu estava assim muito bem, fazendo gol, dando passe. E aí eu dei uma bombada de novo no meu nome e aí tinha muitos clubes me querendo de novo. Por eu ser tinha 28 anos, 29 anos e tá meio que livre. Livre assim, 2 milhões, um passe muito pequeno, né? Claro. Aí o Gênova me comprou, que eu tava de empréstimo, aí o Gênova me comprou do time turco. E aí eu fui, não entendia muito o Clube Gênova, mas lá é um time de, como se fosse assim, ele tem um dono, mas ele gera como se fosse nós, nós jogadores é como se fosse pecinhas dele assim para fazer dinheiro, entendeu? Então ele Sim, compra para investidores, querer né? vender. É investidor, tipo, realmente eu nunca tinha visto um time assim. Ele, se você for seguir o Gênova, você vai ver o Gênova, os jogadores esse ano e é super normal. Tadinho da torcida, né? A torcida fica louca, quer matar o cara, porque os 11 que estão jogando hoje não vai ser os 11 do ano que vem, entendeu? Uhum. Pra, vai ter 2 o ano que vem só. Então ele vai tirar 9 jogadores e tipo vai chegar mais um monte. Aí é essa loucura. Só que eu cheguei lá com uma eu tive um trauma no joelho antes de ir para lá e eu avisei-os, né? Eu falei, cara, no último jogo no Benevento eu levei uma pancada no joelho que deu um edema ósseo, entendeu? E aí esse edema ósseo demorou um pouco para sarar, mas eles sabiam, né? E eles quis me assinar assim. E aí depois eles ficaram tristes porque eu estava demorando a voltar e aí meio que, sei lá, contrataram o outro. Eu comecei a jogar, mas assim, contrataram o outro. E aí eu tive que ir de empréstimo para a Udinese, aonde que eu joguei um pouquinho também e depois voltei para o Gênova. E Ô, aí foi assim que terminou a história na Itália. e aí tu resolve voltar pro Brasil, surge o convite primeiro, tu tinha mais algumas coisas, quem sabe, de sondagens na Europa. Como é que funciona essa definição dessa tua volta ao Brasil? Então, depois de 10 anos, eu tinha isso no meu coração de jogar aqui no Brasil de novo, né? De estar perto da minha família, dos meus amigos. E antes de terminar a carreira, eu queria voltar aqui, né? Eu falei, como eu rescindi o contrato,
no Gênova, eu recebi o dinheiro deles e eu falei assim, cara, eu vou pro Brasil não pelo dinheiro, né? Por, por querer jogar no Brasil de novo, até mostrar para os meus fãs, né, assim, do Brasil que eu tô bem, entendeu? Mas foi um ano, né, a gente pegou assim, a pandemia, né, meio que estragou um pouco as coisas, porque a gente estava muito bem antes de parar e tal, quando começa também, aí o Goiás também estava um pouco assim, ano de política, então foi bem complicado. Hoje o Sandro é jogador baseado nessa experiência de Europa, de um cara que foi por várias vezes de seleção de base, de seleção principal, jogou Olimpíada. Hoje, no teu potencial físico, como é que tu te avalia em termos de condições, assim? Porque muita gente, tu usou um termo ali que e às vezes ele é depreciativo para o jogador, né? Quando tu usaste o É, termo lá da Europa, quando os caras vazaram, que ó, não ficou aqui porque o joelho dele não tá legal. Pô, aí começa, não, o é. cara tá bichado, o cara não vai jogar mais. Não, Isso, aí isso depois abate mudou, muito, aí né? parece que você... Cara, que isso, cara? Eu aqui no Brasil, nessa passagem que eu tive um ano no Goiás, eu machuquei uma vez, Uhum, graças a Deus, machuquei uma vez, que foi pela sequência de jogos, entendeu? uhum. E foi uma arrancada que eu dei que parecia que eu tinha 20 anos, né? Eu passei de 3 jogadores do Santos, coloquei na frente e assim, meio que empolguei, né? Uhum. E aí eu senti a posterior, mas depois de um ano eu tive uma lesão na posterior pelo fato de ter jogos e um atrás do outro, depois de 3 dias. Pô, eu com 30 e poucos anos e eu corro muito no jogo, entendeu? Então foi isso. Mas as pessoas não sei, cara, as pessoas são muito negativas, eles pegam só tipo assim. Ah, não, o Sandro machucou, mas cara, eu machuquei uma vez no ano. Uhum. E eu fazendo essa análise assim, eu sinto que eu tô muito bem ainda, sabe? Eu já conheço o meu corpo, entendeu? Às vezes eu discuto bastante com os preparadores físicos porque, cara, eles querem colocar coisa na minha cabeça que, poxa, gente, não dá, velho. Eu sempre vou fazer aquilo que os preparadores físicos me pedem. Mas lá no final eu sei o que, que vai dar certo, velho. Eu tento levar, mas aí eu falo, aí um exemplo, eu vou fazer aquele tipo de treinamento e tal, aquelas coisas. Aí no fim da semana eu carrego alguma coisa e eu não posso, às vezes fico fora de um jogo porque é propício de acontecer alguma coisa porque eu fiz o trabalho que todo mundo me pediu, entendeu? Uhum. Então hoje eu já sei, sabe? Eu não posso fazer esse tipo de trabalho, porque assim, eu joguei muito tempo fora. Então, para lá é um pouco mais tranquilo, entendeu? A semana é um pouco mais tranquila, né? Tirando a Itália é um pouco mais forte. Mas nos outros lugares, a semana é mais tranquila. E aqui você treina demais, você muda treinador, e o treinador que chega quer mostrar trabalho, aí ele tem que correr demais, aí vira uma bagunça, entendeu? Aí eu falo assim, treinador, não dá para fazer mais hoje porque eu estou muito cansado e o jogo daqui 2 dias eu não posso, estou exausto já, tenho que recuperar, sabe? Então, assim, eu me sinto muito bem, vou fazer 32, mas graças a Deus eu tenho muito orgulho da minha carreira, sabe? Assim, eu vivi muitas coisas, passei por muitos países, aprendi, fora o futebol, aprendi muita coisa, mas, mas é isso. É falar que hoje eu me sinto, né, até melhor naquela época. Lógico que naquela época você ia mais rápido mas hoje tem a cabeça, né, cara? Tem o passe, tem mais de qualidade, assim, mais pensado. Tem a questão de por ter rodado tanto, já conhecer muitos elencos, poder ajudar em outros quesitos também, ajudar os meninos. Umas coisas que quando você é jovem você não tem, né? A experiência, né? Que fala. Ô Sandro, qual é a posição que sempre te deixou mais confortável jogar?
nas funções do meio-campo, né? Porque hoje e na Europa provavelmente isso tenha sido muito cobrado de ti, a tal da versatilidade, né? Não existe mais o cara que joga só numa faixa de campo. Qual é o setor que te deixou sempre mais à vontade de jogar? Se tu pudesse escolher, tu escolheria sempre jogar naquela função. Boa pergunta. Mas aí eu já vou te responder assim que é, aí depende do lugar que eu tô, depende do elenco que eu tiver, entendeu? Um exemplo, no Goiás. Eu vi que eu joguei um pouco mais atrás, mas no elenco do Goiás eu deveria jogar um pouco mais à frente, entendeu? Claro. Ajudar um pouco mais à frente. Porque tinha o Breno, que o Breno é um jogador jovem que está começando agora e está muito bem. E ele também era um pouco mais preso, então ficava eu e ele. Então eu poderia jogar mais à frente e deixar ele atrás. Porque eu consigo, né, chegar na frente e chutar bem de fora da área, né, cabecear. Então, mas como as pessoas foram me jogando ali, eu fiquei ali. Mas hoje, e no final da minha passagem no Goiás, eu já estava mais na frente. E eu já estava gostando mais. E aí, eu vou te falar, quando eu cheguei no Tottenham, eu era obrigado a ficar mais atrás, porque eu tinha um Modric, eu tinha um outro cara que era muito mais de qualidade que eu. Você entendeu? Então, depende do time. Se tiver um time que eu vejo que as minhas qualidades vai sobressair para eu chegar melhor na frente, eu sou mais jogar um pouco mais à frente. Agora, se eu chegar no elenco e tiver o meu meio tiver bem recheado de qualidade, eu posso, né, ajudar mais na defensiva ali e levar a bola com qualidade para o pé deles, entendeu? Então é assim, depende do time que eu vou estar. Que eu sei fazer os dois, na verdade, Claro. né? Quando tu começa a jogar futebol, quem eram os caras que te inspiravam ali? No começo ali, início, aquele cara que tu sempre usava uma maneira de, poxa, olha o que esse cara faz, esse cara antecipa, sabe? Que tu pudesse ter alguma coisa que ajudasse no teu dia a dia. Não tinha assim um cara que eu tipo assim, eu olhava muito o Inter, aí tinha o Uhum. Edinho, sabe? Aí todo mundo, pô, você não é Edinho, não sei o quê. Não, mano, o Edinho é um puta jogador, e eu vivia o Inter, entendeu? Então eu via, pô, Edinho, campeão mundial, cara, demais. Então eu via os próprios, o Monteiro, eu via os próprios jogadores do Inter, cara, ali, entendeu? Por isso, por estar ali, tá vendo os caras treinar. E, poxa, o Edinho era gente boa, próprio Magrão, Guinazu. Então, assim, eu era muito jovem com os caras e fã dos caras, sabe? Então, eu olhava muito pro meu time ali e eu tinha o meu jeito de jogar e eu fazia o meu jeito, entendeu? Mas admirava aqueles que estavam do meu lado, entendeu? E que me davam uma dica e tal. Então, assim, eu nunca fui assim de aquele cara de vai jogar Barcelona hoje, Real Uhum. Madrid, que não sei o quê, eu não posso perder, é um jogo. Não, não. Eu valorizo assim, se der para assistir, vamos assistir, mas eu valorizo mais assim, eu tô com uma visita, beleza, vamos conversar, não sou aquele cara louco assim, sabe? Fascinadaço. Não, eu gosto muito, mas não. É porque eu sei separar as coisas, né? Eu vivo muito intensamente as coisas. Então, quando eu chego lá no treino, eu vou viver aquilo de com muita intensidade. Então, quando eu chego em casa, às vezes eu gosto de desconectar, porque senão fica, né? Senão, pô, a cabeça não para, né? Não desliga, né? Mas tu sempre foi um cara Não muito desliga. tu sempre foi um cara muito tranquilo, né, Santo? Tu não era o jogo, pelo menos pelo que a gente acompanhou à distância, mesmo no auge ali, pô, seleção, jogando na Inglaterra, tu nunca foi o lado da ostentação, tu foi um cara mais tranquilo, né? Tu não era esse cara badalação, né? Não. Graças a Deus eu tive uma cabeça boa e tenho uma cabeça boa de tentar buscar o equilíbrio, né? Não, lógico que também não aquele que não faz nada e tal, que tipo, se eu tenho a condição, eu vou fazer isso, aquilo, mas não aquela sei lá, de ostentar mesmo, de fazer algumas coisas que os outros jogadores na minha época faziam. E
era muito pé no chão, né? Eu acho que isso, devido à minha criação, eu tive isso e tenho isso até hoje, de justamente isso, tentar buscar o equilíbrio, né? Não de mais e também não de menos. Então, saber ser feliz, né, cara? Que a gente vive uma vida assim, uma vida que a gente pediu a Deus, né? Eu Exato. pedi a Deus sempre ser o jogador de futebol e eu fui, então eu tenho que ser feliz, cara. Tem que ser feliz de desfrutar de tudo aquilo que ele me deu. Agora não é fácil, né, Sandro, o controle esse autocontrole, né, pro cara que é jovem, que vai pra Europa e aí começa a ganhar bem, graças ao teu trabalho, e aí chama a atenção de todo mundo, É, aparece mais amigos, o cara fica mais bonito, tu já não sabe se quem chega do teu é, lado chega porque tá querendo ficar perto de ti ou porque quer te sacanear. É uma é, complicação também em escolher em quem acreditar, em quem confiar, né? é incrível, é justamente isso. Chove assim umas coisas do nada, né? Todo mundo é teu amigo, né? Justamente. Todo mundo quer estar do teu lado, né? Às vezes, né? Dando uma sugadinha ali, aqui e tal. Mas assim, é como eu te falei. Então, eu eu sempre tive um bom olho, assim, sabe? E eu sei, as pessoas pensam que eu não tô vendo, né? Uhum. Mas eu tô vendo. Então, às vezes eu só tô testando. Então, é muito difícil, né? Como você falou, porque a transição cara, poxa, um dia eu tô na base do Inter, do outro dia eu tô campeão da Libertadores, onde jogadores aí vivem a vida toda para conquistar e não conquistam, né? E aí é dinheiro, é fama, você sai na rua, aquela mulher, né, bonita, tipo assim, que nunca ia te olhar, tá te olhando. Tudo fica mais fácil, né? Então, tudo fica mais fácil, entendeu? Então você tem que ter aquela tranquilidade para falar, não, peraí, calma, entendeu? Então, graças a Deus nunca tive problema com álcool e que não é o tipo de droga assim, então acho que me ajudou bastante. E a criação, né? Educação de casa, eu sempre fui um cara obediente aos meus pais, entendeu? Então eu falava, pô, eu não vou fazer uma coisa que às vezes meu pai, se ficar sabendo, não vai ficar feliz comigo. Então, calma, calma, Sandro, relaxa, tem outras coisas para fazer. Agora, o Sandro, voltando a essa questão, por mais tranquilidade que tenha, né? O bom mineiro, aquele cara mais tranquilo. Mas, poxa, aí tu vai jogar uma fase eliminatória da Champions contra um Super Milan, que tem no outro lado Gattuso, que tem Seedorf, que tem Ibrahimovic. A concentração é tamanha que é como se fosse qualquer outro jogador, ou em determinado momento passa na tua cabeça, pô, cara, eu vou dar uma chegada no Seedorf. Como é que funciona isso para esse jogador tão jovem assimilar tudo isso e entender que aquele outro cara ali é um profissional igual a ti? Cara, fenomenal, fenomenal. Viver um sonho. Eu vou te explicar direitinho como é que foi essa noite. Assim, eu gosto muito de Guns N' Roses. Tem uma música lá, de Uhum, Child of Mine, né? uhum. Tipo, foi uma música que eu sempre escutei de criança, sabe, assim. Então, cara, aquele clima de San Siro, tipo, meio que um sereninho, a graminha molhadinha, os caras molhando o campo ainda, você entrando ali para aquecer e tal. E aí, vendo aquele imensidão de estádio e de repente começa a tocar Child of Mine, tipo assim. Aí eu entrando no estádio, vendo aquelas coisas ali, parece um sonho, tocando aquela música que eu sempre gostei quando era pequeno, Ah, vendo show. ali os jogadores do outro lado, os jogadores do meu lado, aquecendo, o coração assim, cara, começa logo o jogo. Aí depois de começar o jogo, você tá, né? Você tá roubando a bola do Ibrahimovic, você tá dando uma chegada dura no Robinho, cabeceando com Gattuso, um cara que no meio era sempre uma referência. Então, assim, cara, não tô entendendo. E no caso, tipo assim, eu muito, muito, muito bem, sabe? Tipo assim, então na verdade, eu roubei a bola do gol, né? Quando a gente fez o gol, eu roubei a Uhum. bola de alguém e tal, iniciar a jogada e o Aaron Leno correu.
tocou para trás, o Peter Crouch fez o gol. Então, tipo assim, caraca, o que eu tô vivendo, velho? Aí, assim, velho, um sonho. Um sonho. Sabe que em cima disso, isso é muito legal esse depoimento, né? Porque é o sonho, só que tu vive um sonho. Eu costumo dizer, eu me criei juntamente com o Paulo César Tinga, então a gente fala praticamente todos os dias. E a gente costuma dizer o seguinte, pô, Tinguinha! Tinguinha, pô. Manda um beijo pra ele, Pô, Tinguinha. pra mim até hoje é Paulinho ainda. A gente Paulinho, ali. Paulinho. E ele tem uma coisa que eu concordo muito, que ele diz assim, cara, eu nunca tive sonho, ele diz assim, Bahia, eu tenho objetivo, sabe? Eu tinha aquela coisa. E isso que tu tá falando agora é justamente isso, né? Tem um sonho que tu consegue materializar, né? Poxa, tu tá jogando. Eu tô pegando uma partida em específico, tem tantas outras que a gente poderia falar. Pô, teu gol contra o Chelsea era um derby também, né? Toda aquela. Mas, poxa, tu materializou algo que talvez lá no teu sonho de moleque nem fosse tão perfeito assim, né? De jogar dentro da casa dos caras, jogar bem, né? Não era. Não era, cara. Não era. Não era. Não era assim tão, cara. Entendeu? De seleção, pô, de vestiário com Ronaldinho Gaúcho, cara. Com até o Fenômeno. Tipo assim, não era. Tipo, agradeço muito a Deus. E outra coisa, eu também, como eu te falei que eu vivo muito intensamente as coisas, quando a minha vinda pro Tottenham, no finalzinho eu tava sonhando em jogar no Tottenham, entendeu? Sonhando em fazer um gol no Tottenham. Aí um dia eu sonhei fazendo um gol com a camisa do Tottenham, né? Quando eu tava viajando, já naquela chegada, entendeu? E eu via os caras, aí eu comecei a sonhar eu jogando com a camisa. Cara, mas e isso fazendo no estádio Tottenham, né? Eu acho que quando eu cheguei lá, né? Quando eu não jogava muito. E aí, cara, e de repente eu fiz o gol. Fiz o gol. Esse sonho foi realizado. E aí, cara, mas olha que gol, mano. Eles passam esse gol até hoje quando jogam contra o United. Tipo assim, que golaço, cara. Tipo assim, que paulada, velho. Então, assim, o sonho, assim, eu não sonhava fazer um golaço daquele jeito, né? Tipo assim, o sonho foi bem mais simples o gol. Tu guarda coisas do futebol na tua casa? Te pergunto porque até citei há pouco o exemplo aqui do Tinga e a gente chega na casa dele não tem nada de futebol. Até disse pra ele, pô, cara, eu que jogo futebol amador tenho minhas coisas. Não, mas já não tenho. Eu encerrei minha carreira, Tu guarda coisas de futebol? Tu era o cara que trocava camisa? Tu tem chuteira guardada? Tu guarda essas coisas de futebol ou também não guarda nada? Eu guardo camisas, eu gosto de camisas, né? Então eu tenho... Antigamente eu guardava mais, hoje menos, né? Mas eu tenho camisas, assim, eu guardo as minhas chuteiras, assim, mas eu não tenho essa organização porque eu dou muito também. Eu sou um cara assim que eu não sou apegado a essas coisas, então eu dou. Mas assim, eu aqui na casa dos meus pais é onde que eu guardo as coisas, porque eu não tenho a minha casa ainda, assim, minha casa fixa, eu ainda não tenho. Então eu junto as coisas e deixo aqui para, né, agora que eu vou comprar minha casa para tipo organizar, mas eu quero fazer um museuzinho, uma coisinha legalzinha com algumas fotinhas, entendeu? Não aquela coisa assim, não, uma coisinha pequena, uma coisinha bonitinha, entendeu? Com a camisa ali importante e tal, mas eu também sou mais esse estilo assim no Tinga, não ser tão rechear tua casa toda de, pô, peraí, pô. Não. Todo mundo sabe que o cara jogou, né? Não precisa transformar num museu, né? Poxa. Ô, Sandro, deixa eu te agradecer aí, obrigado pela gentileza aí do tempo. Sei que tu tá aí num período com a tua família, aproveitando todo mundo. E, cara, primeiramente agradecer, te desejar muita saúde aí para a sequência do teu trabalho. Tu ainda é jovem para os padrões atuais do futebol, tu é um cara que sempre se cuidou muito. E, cara, tu acabaste de falar no meio da nossa conversa aí que tu tem muito orgulho da tua carreira e tu precisa ter, velho, porque a tua carreira é recheada de glórias num espaço muito curto, um cara que apareceu pro futebol e todo mundo começou a perguntar, pô, quem é esse menino que tá aí jogando no meio campo do Internacional? E depois tu acabou ganhando o mundo. Que tu tenha muita saúde aí para aproveitar tudo isso com a tua família. Obrigado mais uma vez pela gentileza aqui com a Band.
Amém. Obrigado vocês e assim, mandar um recadinho aí, né, de boa sorte aí para o nosso Colorado, né, que está nessa fase aí decisiva, né? Então que esse sonho possa ser concretizado agora, né, nos dias próximos aí, né? Aí, portanto, o contato entrevistado de hoje, Sandro Ranieri, revelado no Internacional, o jogador que vai completar 32 anos e já tem passagens aí pelo futebol da Inglaterra, da Turquia, da Itália e está de volta ao Brasil, no momento sem clube. Muito obrigado pela audiência de todos que estiveram conosco, sempre todos os domingos, das 10 às 11 da manhã tem o Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, com a produção do Henrique Lete e na central de gravações, o Genésio de Souza. Bom domingo a todos, eu volto mais tarde na Jornada Esportiva da Band. Até lá, tchau!